Eu quero andar como ele andou, pisar nas pegadas que ele deixou. Então, continuando a quarta fase, agora nós vamos começar o livro de Gálatas. E Gálatas ele fala muito sobre a liberdade que nós temos em Cristo, a libertação que nós temos no Evangelho. Então, começando ali no capítulo 1, versos 1 e 2, Paulo apóstolo, não da parte dos homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, às igrejas da Galácia. Ele deixa claro que o apostolado era porque Cristo colocou ele para fazer aquele serviço. A gente já viu em todas as outras cartas essa mesma apresentação. O apóstolo era aquele que era lançado longe para começar algo, que tinha uma autoridade no começo porque não tinha a Bíblia ainda revelada, só o Velho Testamento. E aí eles foram ajudando as igrejas a entenderem a verdade de Deus. Deus foi mostrando o que queria e ficou a verdade escrita para nós, para o nosso crescimento, o nosso aprendizado. E aí é interessante que ele cita que esse Cristo que ele serve é que ele está vivo, porque Deus o ressuscitou dos mortos. Nós não servimos um Cristo morto, nós servimos um Cristo vivo, presente nas nossas vidas. Jesus, antes de ir para o céu, ele disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É a certeza de que na hora que nós estamos com uma dificuldade, Ele está conosco. É a certeza de que na hora que precisamos tomar uma decisão, Ele está conosco. Seja qual for a circunstância, boa ou ruim, Ele está conosco, porque Ele não é um Deus morto, é um Deus vivo. E fala que Ele escreveu as igrejas da Galácia. Então, onde era a região da Galácia? É onde a Turquia hoje, mas numa região meio central ali da Turquia, como vocês podem ver, e pegava as cidades de Icônio, Derbe, Listra e Antioquia da Psídia. Então a ponta está dentro do círculo, só o nome que está fora. Então nessa região foi quando Paulo, a primeira vez que viajou para longe, na viagem descrita no livro de Atos, né? Ele já tinha viajado outras vezes para a Arábia, a gente vai ver algumas coisas aqui, mas a primeira viagem considerada viagem missionária, que ele sai lá de Antioquia da Síria, que é bem aqui, e vai para a Galácia, é onde ele leva a palavra para aquele povo daquela região. Então os Gálatas não eram uma cidade, mas uma região, mais ou menos onde é o centro da Turquia hoje. Versículo 3. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. De novo aquela saudação, graça e paz. A graça é que nos alcançou. Pela graça nós temos acesso a Deus. E nós temos também a reconciliação, estamos em paz com Deus. Hoje nós vivemos em comunhão com Deus. Temos acesso a Deus pela graça que nos alcançou e a paz que nós temos no nosso dia a dia. Versos 4 e 5. O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Veja que nós temos a graça e a paz por Jesus Cristo, porque Ele se entregou por nós. E é interessante, Ele se entregou pelos nossos pecados. Ele morreu no nosso lugar. Ele pagou a nossa dívida. Nós temos acesso até Deus. Mas é interessante que Ele também nos desarraigou. Ele morreu por nós para nos desarraigar, nos tirar deste mundo perverso. As nossas raízes estavam fincadas nesse mundo. O nosso amor era no mundo. Nosso desejo era fazer essas coisas. O nosso esforço era em cima do que está nesse mundo. E acaba que quando nós entendemos o que Cristo fez por nós, Ele nos desprende dessa situação, porque nós agora vivemos na expectativa do que é eterno. Como nós vimos no texto de Coríntios, no capítulo 15, Ele vai nos ressuscitar um corpo maravilhoso. Se a nossa esperança estivesse só nesse mundo, nós seríamos os mais miseráveis dos homens, mas a nossa esperança está lá no céu. E nós servimos um Deus que nos ama, e que nós podemos confiar nele e descansar nele, e Ele nos desarraigou desse mundo, e as nossas raízes agora devem ser plantadas em Deus.
Se nós formos fazer uma comparação, nós poderíamos ir para Salmo capítulo 1. O verso 1 fala: bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como o verso 3, ele é como a árvore plantada junto aos ribeiros. Veja só, nossas raízes estão fincadas no conselho do mundo, na roda às vezes dos escarnecedores. Agora nossas raízes saem dali e vêm para a palavra de Deus, para a pessoa do Senhor. Estamos com as nossas raízes fincadas à beira do ribeiro, somos alimentados por isso. Colossenses vai falar muito disso e eu vou deixar para quando a gente chegar lá. Ou seja, Deus nos desarraigou do mundo e agora nos chama a viver em liberdade, presos ao amor dele, presos no bom sentido, libertos para estar junto dele. Versículo 6. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Essa carta foi uma das primeiras a ser escrita no Novo Testamento. E ele fala assim: olha gente, vocês ouviram a palavra, vocês conhecem a palavra, e eu estou admirado como agora vocês que estavam libertos, estão indo para outro lado. Vocês foram libertos pela graça e estão indo para um outro evangelho. Isso é uma coisa interessante porque o evangelho de verdade existe um só. E a gente viu lá em 1 Coríntios capítulo 15, versos 1 até 4. Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado segundo as Escrituras e ressurgiu no terceiro dia. O que é evangelho? A gente tinha uma má notícia. A gente é pecador, estava separado de Deus e merecia ir para onde? Para o inferno. Qual a boa notícia? Cristo pagou os nossos pecados lá na cruz. E ele não está morto, ele está vivo. Então, agora você ouviu esse evangelho. Um evangelho libertador. Aí ele falou: agora parece que vocês estão deixando de lado esse evangelho libertador e indo atrás de outra coisa. O ser humano muitas vezes é volúvel. Ele às vezes se deixa levar pelo que os outros falam. Vai pela cabeça dos outros. E acaba, às vezes, em vez de ficar firmado na verdade da palavra, acaba indo para outros ventos de doutrina, outros pensamentos, que em vez de ajudar, confundem a sua cabeça. Olha só a continuação. Versículo 7. Pode ler, por favor, Juliana. O qual não é um outro, entretanto há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Veja, ele fala o seguinte: algumas pessoas estão perturbando vocês e estão pervertendo o evangelho de Cristo, estão mudando o evangelho de Cristo. Tem muita gente, e nós vamos pensar naquela época e hoje. O que estava acontecendo naquela época? Chegavam os judeus, e alguns deles diziam que confiavam em Jesus, mas aí chegava lá, via alguém lá na Galácia, lá na Turquia, e ele falava: olha, mas para você ir para o céu, você tem que guardar a lei de Moisés. Para você ir para o céu, você não pode trabalhar no sábado. Para você ir para o céu, você não pode comer carne de porco. Para você ir para o céu, você não pode se circuncidar. Você tem que se circuncidar. E começava a colocar as leis que existiam sobre os judeus e tentava colocar sobre essas pessoas. E aí Paulo está dizendo: isso é outro evangelho, gente. O evangelho é que Cristo nos salvou e não é pelos nossos méritos, é pela graça. Só que algumas pessoas queriam misturar a graça de Deus com um pouco de obras. E hoje acontece muito. Muitas pessoas falam assim: não, só Jesus salva. Mas, se você for sair dessa placa aqui, aí você está perdido. Só Jesus salva. Mas, se você cortar o cabelo, você vai para o inferno. Só Jesus salva. Mas, se você comer carne de porco, você está perdido. Ou seja, associa obras e querem jogar junto com a salvação. Mas a salvação é só pela graça. Jesus pagou os nossos pecados. Tem gente que às vezes acha que tem que continuar pagando pecados através de sacrifício, através de alguma coisa que ele faça, porque ele acha que com isso vai ajudar Jesus a salvar. Isso quer dizer que Jesus foi incompetente e não pode salvar totalmente? Então Paulo está falando: eu me admiro que vocês entenderam o evangelho pela graça e agora estão querendo mudar e estão indo atrás de ensinamentos que vão contra a verdade do evangelho. Versículos 8
e 9. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue outro evangelho, que vá além do que temos pregado, seja anátema. Anátema quer dizer maldito. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega o evangelho que vai além daquele que recebeste, seja anátema. Veja só, o evangelho é tão simples, mas tão simples que não tem o que tirar dele. Cristo veio, pagou os nossos pecados, nós estávamos perdidos, íamos para o inferno. Ele veio e pagou os nossos pecados. Agora a gente está livre, pode crer nele e a gente é salvo. É simples, muito simples, não tem o que tirar. Então as pessoas acrescentam. É Jesus mais a placa. É Jesus mais as obras que você pratica. É Jesus mais ajudar o pobre. Bom, a gente viu que tem que ajudar. Que Deus espera que a gente faça o que é certo. Mas isso não ajuda na nossa salvação. Isso não tem nada a ver com a nossa salvação. Ah, é Jesus, mas você não pode fazer, não pode comer carne de porco, não pode comer camarão, não pode trabalhar no sábado, e começa. É Jesus mais alguma coisa. Se alguém prega o evangelho que vai além do que você viu na palavra de Deus, seja anátema, seja maldito. Ou seja, nós estávamos debaixo do pecado e da maldição do pecado, certo? Lembra que a cruz é o quê? Um sinal de quê? Maldição. Maldito todo aquele que for pendurado em madeira. A maldição estava sobre nós. E Cristo levou a maldição no nosso lugar. Agora, se eu não confio que Ele levou no meu lugar, a maldição ainda continua sobre mim. Porque eu estou tentando fazer pela minha maneira e não confiando na maneira dele. E aí Paulo fala assim, se alguém colocar alguma coisa além, ele ainda permanece debaixo da maldição do pecado. Versículo 10. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Ele falou, o problema é o seguinte, homens chegaram aí no meio de vocês e começaram a impor regras, e vocês, em vez de se preocupar em agradar a Deus, estão preocupados com o que eles vão pensar de você e em agradar a eles. Nós temos que lembrar o seguinte, eu procuro agradar a Deus e não aos homens. Eu sigo o que Deus diz, não o que os homens determinam. E aí Paulo está falando, cuidem, vocês muito rápido estão largando o evangelho verdadeiro para seguir o que os homens estão determinando para vocês, para agradar os homens, e vocês estão se afastando do verdadeiro evangelho. Versículos 11 e 12. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Porque eu não recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Vamos lembrar como que Paulo, logo de cara, recebeu o evangelho? Ele ouviu o evangelho. Ele ouviu que Jesus morreu na cruz. E, na cabeça dele, como um judeu religioso, Jesus não ressuscitou. Os discípulos tinham roubado o corpo de Jesus. Lá em Atos, quando a gente fez a terceira fase. Foi emendado, a segunda e terceira junta, né? Lá a gente viu que ele perseguiu, ele falou, esses impostores estão falando uma mentira, esse Jesus está morto. E agora eu vou pôr na cadeia todo mundo que está mentindo e falando isso. E no meio do caminho, ele indo para a Síria, indo para a cidade de Damasco, Jesus aparece para ele. Agora imagina a cena, ele jurava que Jesus estava morto. De repente ele vê Jesus na frente dele. E ainda pergunta, por que você está me perseguindo, Paulo? Então ele tem aquele choque de realidade. E aí ele entende o evangelho. Ele falou, eu sigo o evangelho porque Jesus se apresentou a mim. A mensagem é viva, eu a vi. Eu aprendi direto dos lábios dele porque eu vi ele pessoalmente. Gente, eu não estou pregando para vocês uma mentira, uma ilusão, eu estou pregando a verdade que eu recebi de Jesus Cristo. Tem pessoas hoje que ensinam coisas, dizem assim, não, porque na nossa igreja tem uma revelação, porque é um novo profeta que apareceu de tal época, e aí você vai atrás de homens ou vai atrás da verdade de Cristo? Esses dias atrás eu fiquei muito triste, um cara chegou em casa falando que ele cria em Jesus, opa, que bom,
E ele sabia toda a história biográfica do líder que fundou a igreja. Tudo, detalhes e detalhes e detalhes. Mas em nenhum momento ele falou de Jesus. Em nenhum momento ele falou sobre a salvação. Em nenhum momento citou um verso bíblico. Ele seguia, ele procurava agradar a homens. Tem pessoas que não têm resposta para o que a Bíblia diz, e aí eles vão, ó, mas no livro de fulano de tal, página tal tem isso. Porque seguem a homens. Versículos 13 e 14. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos na minha idade, e sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Ele falou, gente, eu era zeloso. Eu dava de 10 a 0 em todo mundo na minha época. De tão zeloso que eu era. Mas zeloso, mas perdido. Tem muita gente zelosa, muito religioso, às vezes até bem intencionado, porém sem entendimento. Porém, seguindo homens, seguindo regras de homens e sem salvação. Versículo 15. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença. Não consultei carne, nem sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Ele falou, gente, eu fui chamado, Deus tinha um propósito, Deus me salvou, me tirou do meu zelo religioso. Infelizmente zeloso, mas perdido. Infelizmente zeloso, mas indo contra o próprio Deus. Eu tinha mais conhecimento que os outros, mas precisou o Senhor me tirar dessa tapa, dessa coisa que escurecia minha vista. Eu não podia ver a Cristo, eu não podia entender a mensagem. Eu era zeloso, mas eu estava perdido. Ele me salvou. E agora o evangelho que eu prego não é nem de Pedro, nem de João, nem de Tiago, nem de nenhum apóstolo. É o evangelho de Jesus Cristo. Por quê? Pedro também pregava o evangelho de Cristo. Tiago também pregava o evangelho de Cristo. E Paulo está dizendo, eu estou pregando o evangelho de Cristo. Não é o evangelho dos apóstolos, é o evangelho de Cristo. Não é o evangelho de uma igreja, é o evangelho de Cristo. Versículo 18. Do 18 até o 21... Vamos ler o 18 primeiro? Pode ler, Juliana, por favor. Então, depois de 3 anos, subi a Jerusalém para ver Pedro, e permaneci com ele por 15 dias. Ele falou o seguinte, olha, depois de 3 anos eu subi para Jerusalém. Encontrei com Cefas, que é Pedro, fiquei lá uns 15 dias, ou seja, eu não sou seguidor de homens. Nós temos o mesmo evangelho, servimos o mesmo Senhor, Pedro é servo de Deus, eu também, pregamos esse evangelho junto, mas eu quero deixar claro para vocês, o evangelho que eu prego não é o evangelho de Pedro, é o evangelho de Cristo. Versículos 19 até o 21. Não via outros dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Vamos parar aqui. Quando fala aqui irmão do Senhor, é o Tiago, não o Tiago, irmão de João. Tinha o Tiago, irmão de João, certo? Que era um dos filhos de Zebedeu. Tinha o outro Tiago, e esse Tiago aqui era irmão de Jesus. Porque aparece lá, a gente vai lá nos evangelhos e vê que Jesus tinha alguns irmãos de sangue. Um chamava Tiago, outro Judas. Aí você fala, não, mas Judas, a Bíblia fala de Judas Iscariotes. Tinha o outro Judas que fala lá dos discípulos. E tinha esse daqui, porque era um nome comum. Judas vem de Judá. E Judá é a tribo que é mais famosa entre o povo de Israel, os descendentes de Jacó. Então, Tiago também era o nome. Vocês sabem que Tiago, na verdade, é Jacó, né? Todo mundo sabe disso. Você fala, como assim Jacó é Tiago? Então, vou explicar para vocês. Só para parênteses, aqui é curiosidade, né? Lembra que antigamente colocava, antes do nome da pessoa, Evangelho de São João. Certo?
Então, o nome dele era Iago, que é de Jacob, que é Jacó para nós. Aí, quando começa com uma vogal, em vez de você pôr São, você põe Santo. Por exemplo, Santo André. Né? Então era Santi, lembra que tinha um apóstrofo no Santi Iago. Aí o pessoal começou a falar São Tiago. Mas Tiago quer dizer Jacó, um outro nome muito comum em Israel. Por quê? Porque Israel era o nome que Deus mudou, mas o primeiro nome o nome dele era Jacó. Tá? Só foi curiosidade aí para aqueles que não sabiam. Verso 20 e 21. Ora, acerca dos que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico e não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Sicília. Paulo está dizendo, eu não fiquei em Jerusalém, porque Deus queria que eu fosse e pregasse para as pessoas de outros povos. Então em Jerusalém eu fui poucas vezes, encontrei com os irmãos, encontrei com Tiago, com Pedro, nós somos irmãos em Cristo, nós servimos o mesmo Deus, mas o meu foco era levar o evangelho para outras regiões. Versículo 22 até 24. E não era conhecido da vista da igreja da Judeia, que estavam em Cristo. Ouvi-os somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé, que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Ele falou, poucos me conheciam em Jerusalém, mas sabiam que existia um Paulo, um Saulo, que saía, perseguia a igreja e queria me prender e matar. E Deus transforma a vida dele, ao ponto de ele hoje estar pregando o evangelho. E as pessoas pegavam e queriam o quê? Glorificar a Deus, vendo o que Deus fez na vida daquele. E é isso que a gente tem que entender. O evangelho verdadeiro, ele transforma vidas. O evangelho verdadeiro, ele muda a vida de uma pessoa. O Paulo que perseguia, agora prega. Aquele que era um ladrão, agora ele trabalha. Aquele que mentia, agora ele fala a verdade. Porque o evangelho transforma as vidas. Lembra que a gente viu lá em Romanos capítulo 1? O poder transformador do evangelho na vida de uma pessoa? O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo que crê. Um evangelho que muda, que transforma. E as pessoas vendo a diferença que o evangelho faz, vendo a diferença que Cristo faz na vida de uma pessoa, elas começam a glorificar a Deus. A gente pode passar por várias histórias da Bíblia, de pessoas que foram transformadas depois que encontraram o Senhor. Falamos do endemoniado gadareno, que agora era alguém que estava liberto e serviu o Senhor. Maria Madalena, também problemas espirituais gravíssimos, liberta e servindo o Senhor. E outras pessoas que tiveram outras situações e problemas, mas foram transformadas pelo poder de Deus. Capítulo 2, verso 1, Paulo dá o testemunho dele. Ele fala, gente, a gente não pode largar o verdadeiro evangelho para seguir outro evangelho. Eu mesmo era um zeloso, um judeu zeloso, mas eu persegui a igreja e eu precisei ser transformado pelo Senhor. Agora, eu vou voltar para viver aquela vida antiga? Não, a minha vida é outra. Eu vivo para o meu Senhor agora. E aí, versículos 1 até 3, ele diz assim, 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam em maior influência para, de algum modo, não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Ele fala, gente, tem gente pregando aí entre vocês que alguém para ir para o céu tem que ser circuncidado. Então eu quero explicar uma história para vocês. Eu, 14 anos depois, fui para Jerusalém, eu e Barnabé. E o Tito foi com a gente. O Tito não era judeu, o Tito era grego. E, estando com os irmãos dentro de Jerusalém, ninguém pegou e constrangeu ele que ele deveria se circuncidar. Quer dizer, a circuncisão não faz parte da salvação. Ninguém vai ser mais santo porque fez uma operação. E ele está deixando claro aqui, ó, até aqueles que estavam em Jerusalém não estavam obrigando os outros a se tornarem judeus para poderem ser salvos ou servir a Deus ou amar a Deus. Porque é o que estava acontecendo lá na Galácia. Alguns judeus foram para lá e falaram, vocês têm que se circuncidar, vocês têm que guardar a lei, senão vocês não podem servir a Deus.
E aí ele dá o exemplo do que aconteceu com ele. Tito foi com a gente, Tito era grego, ninguém obrigou ele a ser circuncidado, ninguém mandou ele fazer isso. Porque a graça de Deus é estendida às pessoas, independente da sua nacionalidade, independente da sua raça. Se ele é judeu, se ele é grego, se ele é brasileiro, se ele é argentino, se ele é um africano, se ele é um chinês, se ele é um indígena, a graça de Deus é estendida a todos os povos. E a salvação é pela graça e não por obras de lei. Ele continua explicando, verso 4. E isso por causa dos falsos irmãos, que se entremeteram com o fim de espreitar a vossa liberdade, que temos em Cristo Jesus, e reconduzir-nos à escravidão. Veja só, tem pessoas que se introduziram no meio, com o título de irmãos, mas são falsos irmãos, porque eles não são salvos, eles seguem a salvação por obras e não por lei. Eles entraram no meio da igreja ali e começaram a pregar, olha, para você ser salvo, servir a Deus, você tem que fazer mais alguma coisa, não é só Jesus. E a lei? E a circuncisão? E aí começaram a impor sobre eles isso. Então eles começaram a atacar a liberdade em Cristo e querer conduzir as pessoas à escravidão, à lei e às obras. E aí Paulo está falando, gente, não voltemos para a escravidão. Essas pessoas estão querendo levar vocês de volta à escravidão da lei, e Cristo nos libertou dessa escravidão. E ele vai continuar explicando, versículo 5. Aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Paulo, ele chega lá e vê isso acontecendo. Ele finca o pé e afirma, não, calma aí, a verdade do Evangelho tem que ficar clara aqui. A salvação não é por obras, é por Cristo. Não depende das obras da lei, não depende da lei de Moisés, não depende da circuncisão, depende única e exclusivamente de Cristo. E aí tem aquele concílio lá em Jerusalém, em Atos capítulo 15, onde se decreta de forma clara que os judeus, que os gentios, que as pessoas de outros povos não eram obrigadas a seguir as leis dos judeus. Foi nessa época. O interessante é que Paulo, ele firma o pé. Se a gente vai para Romanos 14, que a gente já estudou, ele fala, acolhei o débil na fé. Não fique discutindo opinião, lembra que a gente estudou isso? Aqui Paulo finca o pé e falou, não arredei o pé um minuto. Por quê? Lá em Romanos 14, era discutir picuinha, coisinha pequena. Aqui não, aqui era a verdade do Evangelho, eles estavam deturpando a verdade do Evangelho. Aí Paulo firmou o pé e falou, não, aqui a verdade é essa e eu não vou arredar o pé. Porque senão vai confundir a cabeça das pessoas, eles vão achar que a salvação é por obras e não pela graça de Deus. Versículos 6 a 9, vamos ler o 6 e o 7 primeiro. Juliana, você pode ler, por favor? Mas quanto aos que pareciam ser alguma coisa, o que quer que eles fossem, nenhuma diferença faz para mim. Nada me importa. Deus não se deixa levar pela aparência do homem. Pois aqueles que pareciam ser alguma coisa, quando reunidos, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me foi confiado, assim como o evangelho da circuncisão foi confiado a Pedro. Veja que ele falou o seguinte, quando chegamos em Jerusalém, as pessoas entenderam que o mesmo Deus que usou Pedro para falar com os judeus e levantar lá no dia de Pentecostes e pregar e 2.000 crerem, e depois lá chega outro dia mais 5.000. Aquele mesmo Pedro que estava anunciando o Evangelho no meio do povo de Israel, lá na Judéia, em Jerusalém mais especificamente, Deus usou a vida de Pedro. E nos povos ao redor, no caso aqui está falando da região da Turquia, da região da Síria, Deus estava usando Paulo. O mesmo Deus que operou em Pedro, operou em Paulo. O mesmo Deus que usou Pedro para levar a mensagem, usou Paulo para levar a mensagem. Em lugares diferentes, mas a mesma mensagem, o mesmo Deus operando. Versos 8 e 9 confirmam isso. Pois aquele que operou eficazmente em Pedro, para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim, para com os gentios. E quando conheceram que a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim, a Barnabé, a destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios
e eles para a circuncisão. Ele falou, gente, é simples. Lá no meio dos judeus, que eram circuncidados, que tinham seguido a lei de Moisés, o evangelho chegou mostrando que a salvação é pela graça. E Deus salvou judeus que eram circuncidados. Agora estamos em outros países, levando a palavra para outros países. Deus operou no meio dos outros povos, nos outros países, e a palavra foi levada e as pessoas creram, mesmo não tendo circuncisão. Ou seja, Deus opera, não importa a questão cultural, não importa se tem circuncisão ou não, é Deus que está operando e salvando pessoas. Versículo 10. Pode ler, por favor. Recomendaram-nos apenas que nos lembrássemos dos pobres, justamente o que eu também estava determinado a fazer. Ele falou assim, quando nós estávamos conversando sobre o ministério de Pedro, o ministério de Paulo, sobre Deus operando na vida de Pedro e operando na vida de Paulo, pessoas se convertendo no meio dos gentios e no meio dos judeus, eles falaram, vamos só nos lembrar o seguinte, a mensagem tem que ser levada a todas, sejam ricos ou sejam pobres. Não se esqueçam dos pobres também. Ou seja, você estende e leva para ele a principal mensagem, que é a mensagem da cruz, a salvação em Cristo. E depois você pode estender a mão e ajuda, como vimos em 2 Coríntios. Então, a condição social não determina quem vai para o céu e para o inferno. O evangelho tem que ser pregado aos ricos e aos pobres. E não podemos nos esquecer dos pobres. Teve gente que quis montar igreja de rico já. E só para ser rico aqui. Não importa, no corpo de Cristo não tem rico e pobre, não tem judeu e gentil. Não tem branco e preto. Nós somos irmãos em Cristo, não importa a condição social, não importa a ascendência, não importa de onde você veio, não importa se é homem ou se é mulher. Todos os nossos filhos de Deus, juntos no mesmo corpo, servindo o mesmo Deus. Então não caiamos nos problemas que existem. Naquela época, quais os problemas? Ah, não é só Jesus, tem que fazer outra coisa. Não, finca o pé de não, é só Jesus, a salvação é só por Cristo. Alguns não, mas eles vão ter que seguir algumas regras do judaísmo da nossa nação. Não precisa. Nós servimos a Deus dentro do nosso contexto cultural, o outro dentro do seu contexto. Ah, um é rico, o outro é pobre. Os dois precisam do Evangelho. Os dois precisam de Cristo. E nós não podemos nos esquecer dos pobres também. Seja para auxiliá-los na sua fome física, na sua necessidade física, mas principalmente na sua necessidade espiritual. Versículos 11 até o 15, nós vamos ler só o 14, para andar um pouquinho mais rápido. O verso 14 diz assim, quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos, se sendo tu judeu vives como gentil, e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? O que aconteceu aqui? Paulo cita um problema que aconteceu. Teve numa reunião, Pedro estava lá junto com o pessoal que era gentil, estava junto com eles, comendo, normal, tudo normal. Aí veio alguns de Jerusalém e chegaram naquela hora. E Pedro, olhando aquelas pessoas, falou assim, não vou ferir a consciência deles, seja qual foi o pensamento, e mudou o comportamento porque os judeus tinham chegado. E aí Paulo falou, não Pedro, está errado. Não é porque os judeus chegaram aqui que a gente vai mudar, a gente vai continuar agindo do mesmo jeito. É salvação pela graça, nós não vamos pôr ninguém para ter que seguir regras de judeu aqui dentro, não. Então Paulo, ele enfrentava as pessoas quando havia algum erro, principalmente quando esse erro ele trazia uma confusão na mente das pessoas e poderia ferir o pensamento delas ou a fé delas. Então Paulo corrigiu, quando alguns foram pregar outro evangelho, corrigiu. Ele falou, eu precisei corrigir Pedro, porque um dia Pedro estava agindo de um jeito que podia deixar confuso na cabeça deles, que precisaria talvez guardar algumas leis do judaísmo. Então eu precisei agir. Não foi as palavras de Pedro, mas a atitude dele se colocar lá ao lado dos judeus. Então Paulo estava sendo muito firme, porque o evangelho não pode ser deturpado, não pode ser modificado. E veja que os dois capítulos estão falando da firmeza que nós temos. Nós não podemos deixar e se afastar para outro evangelho. Não podemos deixar que as circunstâncias, as pessoas ou o constrangimento deixem alguma dúvida sobre o verdadeiro evangelho. Versículo 16.
Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Veja que é assim, não adianta, pela lei ninguém vai ser salvo, pela lei ninguém vai ser justificado, pela lei ninguém vai para o céu. Aí eu falei, qual a vantagem da lei? Bom, isso daqui a pouco ele vai explicar. Não é que ela foi útil, muito útil, mas ninguém é salvo pela lei. Seja a lei de Moisés, ou sejam leis que os homens inventem por aqui. A nossa salvação, a justificação, o fato de ser declarado justo diante de Deus, é pela fé em Cristo Jesus e não pelas obras que nós praticamos. Os versos 17 e 18 também falam a mesma coisa. Versículos agora 19 e 20. Bom, eu vou ler o 17 e o 18 só para vocês verem. Mas, se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o fato de Cristo ser ministro do pecado? Certo que não. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constitui transgressor. Ele fala, não é o fato de Cristo justificar pela fé que anula as outras coisas. Nós somos pecadores e precisamos de Cristo, é isso que ele está falando. Versículo 19, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Ele fala, antes eu seguia a lei. Antes eu guardava a lei nos seus mínimos detalhes. Só que eu morri para a lei e vivo para Deus. Eu agora sirvo a Deus e não a lei. Sirvo a Deus e não a Moisés. Porque agora eu sigo o que Cristo fez por mim. Eu estou crucificado com Cristo. A minha vida foi pregada lá junto com Cristo na cruz. Agora a minha vida não é minha, é dele. Eu vivo para agradar a Ele. Eu não vivo mais pela lei. Veja que ele falou primeiro, da salvação não ser pela lei. Agora ele está dizendo, minha vida, o meu dia a dia também não é pela lei. É uma vida dedicada a Deus. É diferente. Antes pela lei eu dava as regras, isso, eu tenho que fazer isso. Agora eu vivo para agradar a Deus. Não por um livro de regras, mas por um relacionamento com aquele que enviou seu filho para morrer por mim. Aquele que entregou a vida no meu lugar. Então eu me considero crucificado com Cristo. Eu não vivo mais para mim mesmo, mas para Ele, para agradar a Ele. E isso mostra também o verso 20. O 19 fala, vivo para Deus, estou crucificado com Cristo, a segunda verdade, a terceira. E Cristo vive em mim. Então olha só, estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, Cristo vive em mim. Então, minha vontade, aquilo que eu servia, aquilo que eu achava, aquilo ficou na cruz. Agora é uma nova vida, eu vivo para agradar o Senhor. Ele vive dentro de mim, transformando a minha vida. E aí eu vou me entregar àquele que se entregou por mim. Então ele está falando, gente, a salvação é só por Cristo. E o meu viver é só por Cristo. Eu vivo pela fé naquele que me amou. Eu fui salvo pela fé e eu vivo pela fé. Então o mesmo evangelho que me libertou do inferno, me liberta de mim mesmo. Me dá a salvação em Cristo Jesus. Verso 21. Não anulo a graça de Deus. Pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Se alguém pudesse ser salvo pela lei, por guardar os mandamentos, por guardar o sábado, ou não comer carne de porco, se a salvação fosse por isso, então por que Cristo morreu na cruz? Se a salvação fosse pelas regras da igreja, ou pelo tipo de roupa que usa, ou pela aparência que tem, se a salvação fosse por boas obras, Cristo morreu em vão. Mas Cristo morreu porque nós não podíamos ser salvos. Então Ele morreu, deu a vida no nosso lugar, para que nós pudéssemos chegar diante de Deus. Não é pelas obras, é mediante a fé em Jesus Cristo que morreu no nosso lugar. Versículos 1 até 3, ele fala, ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, antes cujos olhos sois Jesus Cristo exposto como crucificado?
Quero apenas saber isso de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estáis agora vos aperfeiçoando na carne? Ele fala, gente, vamos acordar? Não sejamos tolos, não sejamos insensatos. Quem está fascinando vocês é aquela ideia de vir com uma persuasão que leva a pessoa a agir de uma forma sem a convicção da verdade. É um fascínio. Tipo, o cara ficou apaixonado, mas nem conhece a moça direito. A moça ficou apaixonada e nem conhece o cara, não conhece o caráter dele. Fica fascinado por aquilo, mas sem embasamento. Ele está falando, vocês foram fascinados por uma mentira, de que vocês agora, você aceita Jesus para a salvação da sua alma, mas para viver, para agradar a Deus, vocês têm que guardar a lei. Ele falou, gente, a gente começou pelo Espírito e termina pela carne. A gente começou pela fé e termina pelas obras. É claro que Deus quer que a gente transforme a nossa vida. É claro que Deus quer que a gente viva diferente. É claro que Ele quer que a gente pratique boas obras. Ele sabe disso. Mas não é pelo nosso esforço, não é pela lei de Moisés, não é pela religiosidade. É pelo quê? O Espírito de Deus que mora dentro de nós. Esse Espírito que a gente recebeu quando a gente creu em Cristo como Salvador, é que nos ajuda no dia a dia. E nós recebemos Ele pela fé. Agora nós vamos andar pela fé. Nós vamos andar para agradar a Ele, a minha vida é dele. Eu estou crucificado com Cristo, eu não vou andar pela lei, eu vou andar por Cristo. Eu quero agradar a Cristo, a minha vida, o meu velho homem, aquele viver religioso. Paulo não foi um cara que vivia uma vida devassa. Ele era um religioso, zeloso. Talvez o outro era porque tinha uma vida errada. Não importa, todos nós somos crucificados com Cristo e agora a gente vive para agradar a Deus e não aos homens. A gente vive pelo Espírito de Deus que habita em nós e não pelas leis, pelas regras que se impõem sobre nós. O fato da gente tentar viver por regras é insensatez. Versículos 4 e 5, ele continua nesse argumento. Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão? Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagre entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Fala, gente, vocês que já viram o poder de Deus, vocês que já viram o que Ele pode fazer no meio de vocês, vocês que sentiram o Espírito Santo morando dentro de vocês, vocês que viram o poder de Deus manifesto através de operações de algum momento específico quando Deus tinha um propósito. Lembra que a gente viu lá em 1 Coríntios 11? Que a operação de Deus é para um fim proveitoso. O Espírito que operou milagres na sua frente, que transformou sua vida, que te deu a salvação porque você creu na mensagem do Evangelho. Agora, será que Ele não pode te ajudar no dia a dia? Se Ele tem poder para transformar um quadro de dificuldade e resolver o seu problema, se Ele tem poder para levantar um aleijado, será que Ele não tem poder para transformar a nossa vida também? Ou a gente precisa de um livro de regra para andar direito? Não é muito mais fácil acreditar no poder dele transformando nossas vidas do que a gente seguindo o livro de regra e vai fazer o checklist ali? E aí toda hora a gente está errando, toda hora a gente está caindo. Por quê? Depende do nosso esforço. A gente deve procurar fazer o que é certo? Deve. Mas a nossa confiança no poder transformador do Espírito morando dentro de nós. Versículos 6 e 7, ele dá o exemplo de Abraão. E por que ele puxa o exemplo de Abraão? Porque para o judeu era muito forte. Abraão era o pai da nação, certo? Então olha só, é o caso de Abraão que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ele entra aqui numa coisa assim, ó. O judeu fala, nós somos filhos de Abraão. Por quê? Nós somos da nação de Israel. Nós fomos circuncidados. A lei está na nossa língua. E aí Paulo fala assim, Abraão viveu 400 e poucos anos antes da lei. E ele foi justificado na hora que ele creu. Justificado quer dizer imputado como justiça. Colocado na conta da justiça. Esse texto está em Gênesis capítulo 15, verso 6. Quando Abraão, Deus chega para Abraão e fala assim, ó Abraão, eu vou mudar teu nome, eu vou te dar um filho. E ele não tinha filho, ele já estava avançado em idade.
E Deus fala para ele isso, e a Bíblia diz, e Abraão creu em Deus, e isso foi imputado como justiça. Deus colocou na conta dele justiça. Por quê? Porque ele seguia a lei? Não, não tinha lei. Não tinha nem a circuncisão naquela época. Por quê? Porque ele creu no que Deus havia prometido. Então, aqui ele está falando, o Abraão, quem que é filho de Abraão? É quem nasceu judeu ou quem crê? Aí ele faz a comparação, nós temos que seguir a fé de Abraão, não ter a ascendência de Abraão. Versículos 8 e 9. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão benditos todos os povos, ou abençoados todos os povos. De maneira que os da fé são abençoados como o crente Abraão. Abraão creu. Aquele que crê também é abençoado. Não existia lei e ele foi abençoado por Deus. Algumas pessoas achavam que para ser abençoado por Deus tinha que guardar a lei. E ele está dizendo, olha, Abraão creu, mesmo sem existir lei. E ele viveu agradando a Deus, mesmo sem existir a lei. Versículos 10 até 13. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas na lei para praticá-las. O cara guardou os 9 dos 10 mandamentos. Um que ele não guardou, ele está perdido. Ele guardou a vida inteira. Um dia que não guardou, ele está perdido. Está vendo que está claro aqui? Maldito aquele que não permanecer em todas as coisas. Ou seja, nós estamos perdidos. Quem consegue guardar tudo? Continua, verso 11. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede da fé, mas sim aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Ou seja, se você não observar, você está perdido. Ninguém observa, está todo mundo perdido. Ninguém vai ser justificado diante de Deus pela lei. Olha o verso 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeira. Ele nos resgatou da maldição da lei. A lei mostrava, ó, você é pecador e merece o inferno. Você está perdido. Versículo 14. Porque para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Ele fala, olha, Cristo nos resgatou da maldição da lei, e hoje para ser salvo não precisa ser judeu, qualquer um, porque a salvação é pela fé e não pela lei. Aí fala, tá, mas qual que é a utilidade da lei então? Nós não vamos chegar hoje lá, mas na próxima aula a gente vai ver. Para que serviu a lei então? Porque ela teve uma utilidade. Foi Deus que deu. Deus não ia dar à toa. Então nós vamos ler depois, mas vai ser semana que vem. Versículos 15 e 16. Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta coisa alguma. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz aos seus descendentes, como se falando de muitos, porém como um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Veja que para Abraão foi falado isso, mas não somente para Abraão. Lembra que lá em Gênesis diz que viria o libertador e ele esmagaria a cabeça da serpente? Fala, porém, inimizade entre você e a serpente, entre a sua descendente e o teu descendente, especificamente. E quem é esse descendente? Aqui deixa claro, é Cristo. Quando fala para Abraão, olha, através do teu descendente vai ser bendita todas as famílias da terra. É através de Cristo. E não através da lei. Versículo 17. E digo, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois não pode abrogar de forma que venha desfazer a promessa. Ou seja, a promessa foi feita, é pela fé, é por Cristo Jesus, e aquela promessa está definida, e uma lei que vem 430 anos depois não pode tirar aquela promessa, não pode abrogar aquela promessa, não pode tirar aquilo que a promessa fez.
que Deus prometeu que viria o Salvador e nele seriam benditas todas as famílias da terra. Abraão creu em Deus, foi salvo. A lei não salva. A lei não anula aquela promessa que Deus havia feito. Versículo 18. Porque se a herança provém da lei, já não decorre da promessa. Mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Abraão não foi salvo pelas suas obras, ele recebeu uma promessa gratuita de Deus e ele confiou na promessa de Deus. A salvação é de graça, é feita pela graça, pelo sacrifício de Cristo. Nós a recebemos pela fé e não pelas obras. Versículos 19 e 20. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. Ele fala assim, qual foi a razão da lei? É por causa das transgressões, é para mostrar o pecado. Ela não anula a promessa de Deus, ela mostra o pecado para a gente. E aí continua, verso 21. E porventura a lei contraria as promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria proveniente da lei. Ou seja, a lei não pode dar vida a ninguém. Por isso ela veio só para quê? Para mostrar o quê? A transgressão. Mas ela é incapaz de produzir vida. E aí o 22, e aí ele termina assim, mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, tudo debaixo do pecado, para que a promessa fosse concedida ao quê? Ou seja, a lei veio para mostrar o pecado, mas Cristo veio e aí coloca tudo debaixo para que aquele que fosse salvo seria quem? Aquele que guardou a lei? Não, a lei não podia produzir vida. Então Cristo vem para produzir vida, coloca tudo debaixo do pecado, para quê? Para que mediante Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. Boa semana para vocês, até semana que vem, se Deus permitir. Eu quero andar como Ele andou, pisar nas pegadas que Ele deixou. Eu quero olhar como Ele olhou, olhar sem maldade, com os olhos do amor. Eu quero viver como Ele aqui, com os olhos nos céus e as mãos a servir.